de la promesa que nos fez. Cristo vem, aleluia. A todo mundo as novas levar, breve Jesus voltará. Aleluia, 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 aleluia. Breve Cristo virá, breve virá, breve virá, breve Jesus voltará, voltará. Cristo em breve virá, sim, virá. Rio de Janeiro, damos boas-vindas a todos os irmãos, desejando não só a vocês, mas aos nossos internautas e radiovintes uma semana abençoadora. E se começaram na presença do Senhor, como estamos fazendo aqui, você aí com certeza será uma semana especial. Convido a todos para que de pé, saudemos quem está ao nosso lado com uma palavra amiga, uma palavra bíblica, uma palavra de convite e de recepção aos nossos amigos, irmãos e convidados que estão aqui conosco. Você viu, não? Não o tempo todo não, mas foi bom estar com vocês. Vai ser ótimo. Sim, dos. Isso, vocês podem se assentar agora. Aos nossos convidados e visitantes que estão aqui, obrigado por escolherem cultuar a Deus com a Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Nós queremos apresentar a vocês, logo no início, o quarteto Asaf, que está já aqui conosco. Esse quarteto participou ontem do evento chamado Encontro de Quartetos de nossa igreja. Ontem comemoramos realizamos o quarto encontro de quartetos. E aqui estiveram 3 quartetos, mais o coro Dominus. Foram 2h30 de música, de adoração e louvor ao Senhor através dos quartetos que aqui estavam presentes. Quarteto Asaf é um quarteto chileno, mas que está radicado no Brasil há 2 anos, mais especificamente em Hortolândia, em São Paulo, e eles têm viajado o mundo inteiro através da música de quarteto, louvando ao Senhor. Estiveram nos Estados Unidos no último mês, chegaram quarta-feira aqui em São Paulo e já vieram para participar conosco do nosso evento de ontem e também do culto. Irmão Gabriel, irmão Gabriel, isso, papai Gabriel, seja bem-vindo, papai Gabriel. Papai Gabriel é papai dos outros, ele que formou este grupo há anos atrás, e ele com seus filhos tem ministrado a palavra de Deus através da música. Sejam bem-vindos, irmão Gabriel e o restante da família. Vamos louvar ao Senhor com os irmãos. Vamos cantar um hino israelita, um hino que já tem 2000 anos, mas ainda se canta na sinagoga judaica. Eles cantam, dançam, e nós vamos dançar no espírito, tá? Porque ninguém de nós sabe dançar, mas vamos cantar este hino, e para que todos possam desfrutar e entender, vamos cantar em espanhol. Él es Señor Jehová, Dios poderoso. Él es Señor Jehová,
Dios poderoso, Señor y Adonai, la roca eterna, y es gran Señor que te puede restaurar. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham, Señor Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, Señor eterno, y es gran Señor que te puede restaurar. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Señor Jehová, Dios poderoso, y es gran Señor que te puede restaurar. Él es gran proveedor, Jehová Jireh, es nuestro Salvador, nuestro Mesías, su Hijo Él envió y aquí testificó, y es gran Señor que te puede restaurar. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Señor Jehová, Dios poderoso, y es gran Señor que te puede restaurar. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Señor Jehová, Dios poderoso, y es gran Señor que te puede restaurar. Y es gran Señor que te puede restaurar. O salmista confessa ao Senhor os seus pecados e o faz com as seguintes palavras: Senhor, das profundezas clamo a Ti. Senhor, escuta a minha voz. Estejam teus ouvidos atentos às minhas súplicas. Senhor, se atentares para o pecado, quem resistirá, Senhor? Mas o perdão está contigo, para que sejas temido. Mas o perdão está contigo, para que sejas temido. Ao mesmo tempo que aponta as nossas falhas, a palavra de Deus aponta o remédio para as nossas falhas, que é o perdão em Cristo Jesus. De modo que neste culto, você tem, neste momento, a oportunidade de sozinho falar com Deus, confessar os seus pecados, dizer a Ele as suas falhas e pedir a Ele diretamente o perdão para os seus pecados. Este é o momento para fazer isso. Deus e Pai, nossos corações se sensibilizam diante da Tua palavra, que se por um lado identifica as nossas falhas, por outro nos aponta o caminho do perdão. Porque o perdão está contigo, como diz a Tua palavra. E nós vamos a Ti, porque sabemos que o perdão está contigo. Dá-nos, pois, sairmos daqui hoje perdoados por Jesus Cristo e dispostos a fazer aquilo que agrada o coração dele, pois nós oramos no Seu nome precioso. Amém. O hino que vamos cantar agora é o hino oficial da União Masculina Missionária no Brasil. Nós estamos celebrando neste culto o centenário da Sociedade Masculina Missionária desta igreja. Já comemoramos num grande congresso nacional no dia 4, quando estiveram aqui homens de todo o Brasil, mas hoje é uma celebração mais doméstica. Apenas para não ser exageradamente doméstica, nós temos presente aqui o pastor Nilton Antônio, que é o diretor executivo da Convenção Batista Carioca, irmão Márcio Almeida, que é o presidente
da União Missionária Batista Carioca. Pastor Nilton Antônio terá, nesse momento, uma palavra, porque ele terá que se retirar, porque tem compromisso. Ele fará uma saudação à nossa sociedade e à igreja. Eu convido o irmão Marcelo Cordeiro para vir logo a seguir entregar a ele um reconhecimento. Irmãos, é um privilégio muito grande estar aqui nesta manhã, nessa celebração dos 100 anos, que os irmãos comemoram aquela primeira sociedade masculina missionária que existiu no Brasil, e ela começou aqui na primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Então, pastor João, o abraço de todos os batistas cariocas, homens batistas da primeira Igreja do Rio de Janeiro, o abraço da Convenção Batista Carioca. Estamos aqui para trazer para os irmãos este abraço e deixar com os irmãos aquela palavra que Jetro deu para Moisés, quando em Êxodo 18, 21, ele orientou Moisés, dentro da sua sabedoria, que com certeza foi inspirada por Deus. Ele diz para Moisés que escolhesse entre os homens, alguns homens. E ele, em 18, 21, ele disse: mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Irmãos, naquele tempo já se falava em inimigos de ganho desonesto. Essa palavra parece que é dada para nós hoje mesmo. E que Deus dê à primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, aos batistas brasileiros e do mundo todo, estes homens capazes, tementes a Deus, que amem a verdade e que realmente não amem o ganho desonesto. Deus abençoe ricamente os irmãos e que aqueles que aqui estão, aqueles que estão através da internet, possam também receber de Deus, não somente a bênção de Deus, mas esse desafio do nosso Deus. Um abraço para todos. Manda a primeira igreja, certificado de reconhecimento, pelo seu apoio, pela sua participação na nossa finança. Muito obrigado. Então, para cantar um hino que tem o título de Corajosos, tem que ser de pé, não é? É, irmão Eduardo? São medrosos que ficam sentados. Então, cantemos de pé, corajosos.
louvar a Deus novamente com o quarteto Azaf. Vamos a interpretar uma seleção de hinos tradicionais que vocês conhecem muito bem. É um medley de hinos preciosos. Se você conhece, pode cantar junto conosco. Estaríamos privilegiados de que vocês cantem junto conosco. Os hinos mais preciosos queremos relembrar, aqueles que ressaltam o grande amor de Deus, as belas melodias que descrevem sua paixão. Jesus morreu por mim, depois ressuscitou. Em breve vem outra vez. Vem o grande dia, vem o grande dia sem tardar, quando os ímpios e santos separados hão de ser. Estai-vos prontos para o dia final. Estai-vos prontos, estai-vos prontos, estai-vos prontos para o dia final. Estai-vos prontos, estai-vos prontos para o dia final. Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso em luz romper, e ao remidos triunfantes meu Jesus se apresentar, e chamado então eu for-se lá estarei. Quando for então chamado lá estarei. Quando for então chamado lá estarei. Quando for então chamado, aprovado hei de estar perante ao Rei. Eu avisto na terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões nesse lindo país que Jesus foi no céu preparar. Vou morar, sim, vou morar nesse lar perenal e feliz. Vou morar, sim, vou morar nesse lar perenal e feliz.
gratidão e mais amor, mais gratidão e mais amor. Servo de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá. Breve Jesus voltará. O hino que cantaremos a seguir, olhando para Cristo, tem uma ligação histórica com este culto. Um dos seus autores, João Filson Sorém, aos 14 anos, foi secretário da então Sociedade Cooperadora de Homens. O título do hino, Olhando para Cristo. Quando olhamos para Cristo, nós tomamos conhecimento da grande obra salvífica que ele fez e que está fazendo no mundo. Então, como congregação sua, nós nos enchemos de alegria e queremos cooperar com essa obra de Cristo, inclusive com nossos dízimos e oferta, que é o que faremos agora, enquanto cantamos este hino.
seremos conduzidos no louvor novamente pelo quarteto Asaf. Enquanto o quarteto se arruma, permita-me só uma informação a respeito do próprio quarteto. Os irmãos desta família têm um ministério totalmente voltado para o ministério musical. E a gente pode imaginar o quanto esses irmãos têm abençoado a tantos quantos têm ouvido o ministério deles presencialmente ou através dos CDs e dos DVDs e material que eles têm à disposição, inclusive hoje aqui fora. Perguntamos ontem no encontro de quartetos ao pai Gabriel, como é que a gente faz para ter 3 filhos, no caso mais um, inclusive, que não está hoje aqui, cantando em um quarteto. Como é que ele fez no berço para fazer um virar primeiro tenor, o outro virar baixo, o outro que não está presente virar barítono, e o papai canta o segundo tenor. E o testemunho dele para nós foi especial, para a minha vida foi especial. Papai Gabriel ontem disse que ensina a criança no caminho que deve andar. Ele testemunhou de como ele ensinou os seus filhos a honrar a Deus e a ouvir música no berço, não é isso? Eles brigavam e brincavam cantando as músicas de quarteto. É por isso que hoje a gente tem um quarteto de uma família ministrando as bênçãos de Deus. Após esta apresentação, os irmãos nos perdoem, não é comum fazermos isso, os irmãos sabem, mas o quarteto irá participar do culto infantil, e lá no culto infantil eles terão quase que meia hora com as nossas crianças, pregando para as nossas crianças e cantando também para as nossas crianças. Mas os adultos continuam no santuário, tá bom, irmãos? Nós teremos a mensagem, o coro estará cantando ao final deste culto e o quarteto irá se retirar com o seu neto, não é isso que nós vamos conhecer daqui a pouquinho, o neto do irmão Gabriel. Vamos ouvi-los e depois a gente se retira. Vamos cantar a capela. Vocês gostam de música a capela? Sim. Não, por quê? Não, mas está no programa, vamos cantar igual, de qualquer jeito. Vamos cantar. Perdido eu na escuridão foi que Jesus me achou, e com a luz do seu amor as trevas dissipou. Feu alegre, expor na sua luz, pois agora Cristo me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Andando estou na luz de Deus, que doce comunhão, prossigo sempre com vigor, deixando o mundo vão. Feu alegre, expor na sua luz, pois agora Cristo me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Desde que me achou, da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Pode falar amém? Pai, quero que você saiba que seus filhos vão estar muito bem atendidos agora. Eu tenho um filho adotivo que tem 6 anos e ele vai estar encarregado da sua criança. Você fica tranquilo, porque ele é muito legal e nós vamos contar a história bíblica para as crianças e tenho que contar a história bíblica para ele também. Meu filho tem só 6 anos, está solteiro, sem nenhum compromisso. Então você pode... é muito especial. Ele às vezes fala demais. Ontem falou demais
do ministro da música, mas já está perdoado. Hoje está perdoado. Ele é meu filho que vai atender a sua criança ali atrás. O nome dele é Pedro. Pedro, você pode complementar? Tá bom, cheguei. Bom dia. Ixi, pai, não tem ninguém de novo. Mais uma vez. A igreja tem um problema, pai. Vai. Pode complementar, filho. Bom dia, igreja. Bom dia, crianças. Pai, olha aí. Que? Eu falei ontem, se você não é como criança, vai fritar no inferno. Filho, pare com isso, tá? Pai, ninguém falou bom dia. Eu falei, oi, crianças. Fala então agora. Bom dia, crianças. Agora sim, pai. Filho. Ninguém vai fritar. Filho, vamos ir para a história. Legal. Vamos dar a introdução aqui, vamos para lá para contar a história, para que os pais saibam a que história nós vamos contar. Legal. Não, calma. Israelitas, filisteus. Calma. Você pode tirar isso dali para o pessoal me ver melhor? Esse? Irmão, você tira esse você negócio pode... para lá. Não, porque isso é da diretora do coral, filho. Não, pode tirar, tem problema não. Mas tem que pedir licença para ela. Não, tranquila, é minha amiga minha. Ah, isso é. São amigos, né? É braba, mas é minha Filho. amiga. Né? Filho, Pai, dois povos, Israelitas, filisteus, entraram em guerra. Filho, naquele tempo era só espada. Tá bem? Tá bom. Não me ajuda. Entraram em guerra. Em guerra. Os filisteus decidiram que a guerra seria assim. Pegariam eles um lutador e desafiariam a Israel que pegara outro lutador. Ah, fácil. Os filisteus pegaram um lutador de 3 metros de altura. Mas era um gigante, pai. Era mesmo. Nome dele, Golias. Golias. E ele começou a desafiar a Israel por 40 dias, pela manhã e pela tarde. Saul! Envia um lutador! Que é isso, filho? É o eco, pai. Tô te ajudando, pai. Não, filho, não me ajuda. Tô ajudando. Aquele gigante gritou para Israel por 40 dias, 40. pela manhã, pela tarde, mesma coisa. Até que um dia apareceu um moço, baixinho, muito jovem, como muitos jovens da igreja que são amantes do Senhor. Ele amava muito a Deus. Que legal. E aquele gigante gritava blasfêmias. Blasfêmias. Malas palavras. Palavras ruins. Palavras grossas. O teu Deus não presta. O Deus de Israel não presta. O Deus de Israel está morto. Tá morto. Os deuses os filisteus são os melhores. Os melhores. Tudo isso falou? Sim. E aquele baixinho perguntou: quem é você para falar assim? Baixinho é bravo. Baixinho é bravo, pai. Filho. Baixinho é bravo. Filho. Quem é você? Quem é você que está falando assim de meu Deus? O Deus de Israel não está morto não, meu cara. Está vivo. Agora tu vai ver. Quer lutar? Vem cá, pai. Tô te esperando, meu. Você não me conhece, meu. Eu sou perigoso. Que é Flamengo, mano. Agora tu vai ver. Filho, me deixa contar a história a mim? Tá bom. Ele gritou: eu não tenho medo, em nome de Deus de Israel, vou te enfrentar. E pegou sua funda, ele. Que funda? Ah, meu Deus, você não sabe que funda? Você sabe o que funda? Não sei o que funda, pai. Em espanhol. Aí sim, porque eu falo espanhol. Tá. Funda é a mesma coisa que onda em espanhol. Teria falado isso antes, pai. Tá certo. Então Davi pegou sua onda e... Filho, que é isso? Uma lombada. Não, o que você está fazendo? E atropelou o gigante. Ganhamos, pai. Ganhamos. Não ganhamos. Que tem que ver a moto? Tu falou que Davi tinha uma moto Honda. Não. Você não entendeu o que é funda? Tu falou.
E eu falei que mesma coisa, onda, mas onda, aquele negócio que você coloca uma pedra e começa... Onda! Eu achei Onda, que sim. tinha falado Honda. Não, filho. Nada. Você não escuta, sempre está distraído. Eu errei, pai. Que coisa. Errou, feio. Colocou a pedra na sua funda ou sua onda. Que vergonha. Achava que também tinha. Tá bem. Colocou a pedra na sua funda. Continua você. Girou, soltou a pedra. O gigante caiu, ele tirou a espada, cortou a cabeça do gigante. Linda história para criança, né? Fique tranquilo, a gente vai contar a história do gigante sem cabeça. Para seus filhos dormir tranquilos esta noite. Tá Filho. bonito, pai, tá bonita a história, hein? Filho, na Bíblia tem muitas histórias que têm um ensino para nós. Então tem que falar o que a Bíblia Tem que diz. falar. Então a Bíblia que diz? Então Davi foi, pegou a espada de Golias, cortou a cabeça de Golias. Sim, Senhor. E então o povo dos filisteus saíram fugindo e os israelitas atrás deles. Cortando a cabeça de todo mundo. Não, filho. A Bíblia não fala isso Tá também. bom, tá bom. E o povo dos filisteus fugiram. Sim. E o povo de Israel venceu, porque o Deus de Israel estava vivo. Sim, Senhor. Aqueles que acreditam, falem amém. Não tem povo de Israel aqui, pai. Só filisteus. Não, filho. Só filisteu. Aí o Golias tá aqui. Aí. O Deus de Israel estava vivo. Esse é o momento que o povo tem que dizer amém, né? Aham. Então vai de novo. Tá bem. O Deus de Israel estava vivo. Gostei da história, pai. Gostou? Eu aprendi 3 coisas fundamentais. 3 coisas, olha só. Nunca esqueçam. Escuta bem, meu filho aprende. Davi não tinha moto. A Com primeira. certeza. Segunda, Segunda. o Deus de Israel estava vivo. E a terceira e última que eu aprendi, que o mesmo Deus de Israel é meu Deus. E ainda que eu tenha muitos gigantes na minha vida, eu tenho certeza de que em Cristo Jesus eu serei mais que vencedor. Sim, Senhor, porque os gigantes que nós temos, por exemplo, o gigante da mentira, Podemos vencer! o gigante da fofoca, Podemos vencer! o gigante da PlayStation. Podemos vencer! Não escutei? O gigante do PlayStation? Sim. Não, que tô em oração para vencer, é o pai. melhor. Ainda tô na oração. Está em oração. Então, agora vamos para as crianças? Vamos, Porque agora vamos eu vou com contar as crianças. Sim, vamos lá, vamos contar a história para eles. Tá bom. Vamos passar um momento muito lindo com a sua criança. Sim. E é muito importante que ele conheça de Jesus através de muitos métodos maravilhosos, tá? Por que ele tá em pé? Porque Ah, tá. Ele falou, avisa que vai ter os CDs ali atrás. Obrigado. Estou avisando que nós vamos ter CD e DVD as histórias de Pedrinho, histórias bíblicas que nós contamos junto com... Sim. Ou seja, que eu conto para Pedrinho, porque Pedrinho tem ideias, Por histórias. que ele está em pé? Eu não sei. Ah, tá bom. Ah, tá. O cara tá em pé. Sim, deixa aí tranquilo. Eu não sei quem é esse cara, pai. Tá aí de pé, ué. Ele é a autoridade da igreja de la música. Ah, autoridade. Não, é a esposa, autoridade, pai. Ah, Eu te filho. falei, ué. Autoridade. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Então, pai. Abençoou? Sim, por favor. Curve sua cabeça. Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado, porque o Senhor dá poder para seus filhos, para vencer todo gigante de nossa vida. E temos a certeza que em Cristo Jesus, cada um de nós somos mais que vencedores. Obrigado, Pai, por todo, em nome de Jesus. Amém.
Homens tementes a Deus são homens que marcam a sua geração. Completar um século de existência é tempo de encontrar as primeiras coisas. O irmão João Marcos Sorém vai nos lembrar as primeiras coisas que Deus fez com os homens desta igreja. Prezados irmãos, apesar de ser meu avô, meu pai e agora filho, uma mesma família, mas não trouxe meu netinho aqui para falar, como o quadro anterior. Então, os irmãos vão ter que ouvir essa voz mesmo. Se nós pensarmos na história de Israel, como foi apresentada aqui, e nas vitórias e na atuação de Deus, essa história continua. Continua desde então, continua passando por essa igreja, continua nas nossas vidas e continuará depois. Acredito que daqui a 100 anos haverá um culto nesta igreja lembrando do trabalho dos homens e do culto que comemorou 100 anos de sociedade masculina. De forma que nós fazemos parte da história. E se nós procurássemos uma frase para representar esse momento, teríamos uma que significa muito. Tu és fiel, Senhor. Deus tem sido fiel a esta igreja. Isto é uma bênção para nossas vidas, mas também uma responsabilidade de nós continuarmos sendo abençoadores para que Deus também continue sendo fiel e abençoando as nossas vidas. Mas lá em 1884, no dia 24 de agosto, esta igreja foi organizada, com 4 pessoas, sendo 3 do sexo feminino. Pastor Bagby e a sua esposa, e mais 2 mulheres. A igreja foi caracterizada como uma presença feminina majoritária no decorrer da sua história, até hoje. Hoje nós temos 59% de elemento feminino na membresia da igreja. Isso se perpetuou durante toda a história. As mulheres em 1899 já possuíam 21 integrantes no trabalho feminino. A igreja estava com 15 anos. Em 1908, havia 128 mulheres integradas no trabalho feminino da igreja. Mas isso, de maneira nenhuma, atenuou a vontade dos homens também prestarem serviço para a sua igreja. E, em 1916, no dia 4 de junho, a igreja organizou a Sociedade Cooperadora de Homens. Seu primeiro presidente foi João Alves de Magalhães. Próximo slide, esse é o homem que foi o primeiro presidente dos homens nesta igreja. Com 84 homens trabalhando no início dessa organização. E o objetivo, pregar o evangelho, edificar através da igreja o nome de Deus. Tanto assim que foram milhares de folhetos distribuídos logo no início dessa trajetória. Mas nós gostaríamos de destacar, antecipando-se ao nosso pregador, fazer um destaque de 2 vidas significativas nesse trabalho masculino. A primeira delas é Hermenegildo Júlio de Santana. Irmãos, este homem, quando a igreja foi organizada, ele era um escravo. Aos 54 anos, já liberto, ele se converteu. E se converteu no trabalho dessa igreja. Uma trajetória notável nessa vida. Ele rapidamente aproveitou o tempo que havia sido perdido como escravo, foi trabalhar no comércio, logo teve a sua independência financeira, atuou na igreja, integrou-se na igreja, foi tesoureiro dessa igreja durante 15 anos e depois foi trabalhar na chácara do Barão de Itacuruçá,
que é o local onde está o Colégio Batista e o Seminário do Sul. Lá ele trabalhou muito tempo e logo criou um ponto de pregação. Ele era um evangelista. Ele tinha certeza e convicção do Deus que tinha o libertado, não dos grilhões da escravidão, mas libertado a sua vida para todo sempre. E ele criou um ponto de pregação na Tijuca, que veio a ser a primeira igreja batista do Andaraí hoje. Começou com o trabalho de Hermenegildo Júlio de Santana. O Dr. Shepard, notável educador missionário que veio para este país e trabalhou e organizou o Colégio Batista, que hoje tem o seu nome, disse a seguinte frase a respeito de Hermenegildo Júlio de Santana. Falou para o pastor, então, F.F. Sorém, nesta igreja. Dr. Sorém, Hermenegildo Júlio de Santana, é o irmão com quem eu mais gosto de orar. Que beleza essa afirmação. Um homem doutor, culto, e que tinha os seus afazeres na direção e na liderança educacional, ter o seu maior prazer em orar com um homem que foi escravo e liberto por Jesus. A outra pessoa que nós gostaríamos de destacar, outro homem, chamava-se Joaquim Nogueira Paranaguá. Esse homem foi convertido ao receber uma Bíblia. As pessoas que se dedicam à distribuição da Bíblia até hoje, não esmoreçam. Ele recebeu uma Bíblia. Com aquela Bíblia, com a leitura da Bíblia, ele se converteu. Ele foi vereador, deputado estadual, deputado federal, senador da República, governador do estado do Piauí e um notável incentivador da educação no Brasil e na libertação dos escravos. Ele foi um homem também notável. Agora vejam a coincidência. Em 1909, Hermenegildo Júlio de Santana, Joaquim Nogueira Paranaguá, ambos foram escolhidos e separados para o diaconato desta igreja. No mesmo dia. Imaginem então a cena de um senador da República. Pensem num senador hoje. Um senador da República, na mesma sala, na nossa igreja, trabalhando na organização masculina junto com um ex-escravo. Que beleza de cena, só no ambiente do Evangelho nós encontramos isso. Como dois homens tão diferentes, de formação tão diversa, se tornam um só, trabalhando para Deus. Esse destaque evidenciam que foram duas vidas que realmente transformaram-se na memória que nos inspira, que nos incentiva a sermos mais dedicados, mais submissos, mais atuantes para a glória do nosso Deus. Amém. O pastor de nossa igreja, João Soares da Fonseca, concedeu à nossa sociedade o privilégio de escolher o pregador desta manhã. Nós escolhemos alguém que foi apresentado como bebê nesta igreja, que frequentou as classes infantis da EBD, que foi embaixador do rei, que foi chamado foi estudar no seminário indicado por esta igreja, que foi consagrado ao ministério dessa igreja, que se casou nesta igreja, que andou por esses... Até disse aqui há pouco tempo que eu fui conselheiro dele na embaixada. Eu não acreditem, não. Mas eu queria convidá-lo para vir aqui à frente e pedir a Deus que lhe dê a palavra para nós, para os homens e para a igreja nesta manhã. Deus o abençoe. Muito obrigado. Bom dia, queridos. Com muita alegria
Estou aqui nessa manhã, recebendo esse convite, feliz mesmo, poder compartilhar com os irmãos uma palavra. Quando o Tadeu me ligou, portando esse convite, eu fiquei muito feliz, mas logo disse a ele que eu não tinha 100 anos. Mas eu entendi muito bem o espírito do convite e entendi muito bem, e como tenho compreendido e tenho buscado compreender muito bem a influência poderosa na história, na vida do indivíduo. Certamente eu não estaria aqui se não fosse a poderosa influência de pessoas que foram professores, que passaram por minha vida, que foram meus conselheiros, meus orientadores, meus irmãos, meus amigos. Portanto, faço parte dessa história. Viajei ontem 12 horas para chegar aqui, saí 11 horas da manhã de onde moro, onde sou pastor, há 20 anos quase, fora do Rio de Janeiro. Em 97, o Senhor me chamou e, obedecendo ao seu chamado, fui atender o convite da primeira Igreja Batista em Itajubá, Minas Gerais, e nesses últimos 12 anos, como pastor da Igreja Batista Bom Retiro, em Ipatinga, leste de Minas. Todos vocês serão muito bem recebidos ao passarem por lá, se tiverem o meu telefone. Comecei a refletir e pensar a respeito da grande necessidade que temos com alguns homens também na Bíblia. E lembrei-me aqui de um texto, e eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias para a gente refletir em Lucas capítulo 2, verso 25, dos versos 25 ao verso 32, nessa rápida reflexão que faremos aqui nessa manhã. Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 25 até o verso 32. Homens tementes marcam sua geração, ou marcam geração. Lucas capítulo 2, verso 25 ao verso 32. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste agora, podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Quem foi Simeão? Acredita-se que Simeão tenha sido um dos últimos profetas. E acredita-se mais firmemente que João o Batista tenha sido esse último profeta. Mas Simeão realizava uma atividade profética e esse momento foi extremamente relevante para a vida, não apenas do profeta, mas para aquele momento cerimonial, quando Jesus era ali dedicado e consagrado. E não apenas isso, mas para deixar um registro para nós a respeito do valor de temer a Deus. A palavra Simeão, o nome próprio, Simeão, significa ouvinte. Portanto, esse homem, na sua atividade profética, na sua atividade dependente completamente de Deus, conseguia ainda, antes de Jesus ter sido revelado, ouvir a Deus.
Simeão era um ouvinte atento das palavras de Deus. Aquele momento histórico de 400 anos de silêncio, estava sendo interrompido por alguém que conseguia ouvir a Deus no meio do caos. Sabemos que, politicamente, Israel se dava como um fracasso. Sabemos que, até mesmo dentro da questão religiosa, eram impostas restrições. O governo de Israel era cerceado e era controlado pelos governadores romanos. Portanto, vemos aqui alguém completamente cercado de fatores extremamente negativos ou tensos, e esse homem, no meio do caos, no meio daquele silêncio, na sua solidão profética, conseguia ouvir a Deus. E, meus irmãos, nós precisamos pensar um pouquinho a respeito do grande valor que há no temor a Deus. Nós não conseguiremos êxito na nossa vida no século 21, ninguém conseguirá êxito na sua vida espiritual e, como consequência, em todas as áreas da vida, sem esse princípio, que é o princípio fundamental, básico para o homem criado à imagem e semelhança de Deus, que é temer a Deus. E vivemos numa época, pastor João e demais irmãos, em que temor não é uma coisa levada a sério. Aliás, muitas coisas não têm sido levadas a sério nesse nosso tempo. O século 21 é a era da constituição mesmo, da desconstrução de tudo. Mas nós não podemos perder o nosso foco, não podemos perder o nosso olhar e o nosso cuidado para com esse elemento tão importante para a nossa vida espiritual, que é temer a Deus sobre todas as coisas. Hoje nós falamos um pouquinho da história desse homem, porque ele, na sua trajetória e no meio do caos, conseguiu temer a Deus. E por causa disso, conseguia ouvi-lo e percebê-lo naquele cenário. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo, isso me chamou muito a atenção, era justo, um outro elemento, piedoso, e o terceiro elemento, esperava a consolação de Israel, povo desconsolado. O próprio texto evidencia o desconsolo, o próprio texto evidencia a falta de esperança de uma nação. Quando olhamos para os próximos 100 anos, o que é que esperamos? Realmente, João Marcos falou aqui a respeito da comemoração dos 200 anos. O irmão já está antecipando a festa? Não. Mas o que é que nós conseguimos olhar adiante nesses dias tão intensos, tão agudos, tão difíceis? Portanto, irmãos, o cenário externo, ele não pode dizer muito a respeito dos servos de Deus. O cenário externo constitui-se, sim, um desafio, mas aquilo que acontece dentro de nós, aquilo que acontece através de nós, aquilo que acontece pelo desenvolvimento do nosso temor a Deus, é que deve ser a referência, porque isso de fato nos enche de esperança. Simeão, como ouvinte, conseguiu ver esperança num cenário de caos. Então, as evidências do temor a Deus na vida de Simeão me chamam muito a atenção nessa hora. Justiça, piedade e paciência. E a consequência disso, gente, está ainda no versículo 25, e o Espírito Santo estava, como está escrito aí, irmãos? E o Espírito Santo estava
sobre ele. É interessante também esse elemento Espírito Santo, antes do próprio derramamento do Espírito Santo, que acontece em Atos capítulo 2, bem mais adiante. E esse homem era portador, possuidor do Espírito Santo de Deus, portanto, antes mesmo do próprio Cristo morrer na cruz e ressuscitar. Vemos aqui uma atividade profética clara na vida desse homem, e Deus sempre faz isso. Sempre quando conseguimos desenvolver temor a Deus diante de cenários adversos, o Senhor traz sobre a sua igreja, traz sobre aquele que o teme, consolo. Espírito Santo. O Espírito Santo é o motivador da igreja. O Espírito Santo é o impulsionador da sociedade masculina, que já tem outro nome, da união de homens. Na verdade, nós sabemos que a instituição, ela só pode ter o seu valor quando ela está repleta de homens tementes. E Deus nos abençoou e tem abençoado essa igreja, porquanto tem colocado homens tementes a Deus. E eu posso observar aqui, através dos meus olhos, aqui olhando, percebendo a vida de vários irmãos, como Deus tem sido leal e fiel. Por quê? Porque o Espírito Santo tem estado sobre a sua igreja. Isso só faz sentido assim, irmãos. A vida cristã só faz sentido assim. Nós só teremos significado assim. Nós só conseguiremos marcar uma geração assim. Não vai ser de uma outra forma. Essa é a forma como a própria palavra nos ensina e como esse texto nos faz lembrar nessa manhã. Então, eu quero aqui fazer algumas pontuações diante disso. E a primeira delas: homens tementes apropriam-se de uma visão de futuro. Quando ninguém consegue enxergar, eu tenho pensado nisso, pastor João, demais líderes aqui dessa igreja, o que vai ser do amanhã. Eu não tenho 100 anos ainda, mas já quase perto dos meus 54 anos eu começo a pensar o que vai ser da próxima geração, o que nós temos conseguido deixar como herança e como influência na vida dos jovens. Eu vim de Patinga ontem, de ônibus, e dentro do ônibus tinha uma criança que não parava de berrar. Eu tentava dormir, lógico que eu não consegui, e via uma mãe completamente sem controle sobre uma criança. Vi um casal de jovens do meu lado namorando, eu não vou nem falar o que rolou. Eu sei que não eram aqueles gemidos inexprimíveis espirituais. Nós vivemos, irmãos, num contexto que, quando a gente olha, em pequenos recortes, em pequenos momentos, em pequenas frações, e perguntamos: o que está acontecendo? Somos nós que estamos ficando velhos com esses 100 anos? Ou somos nós que não estamos conseguindo interagir perfeitamente ou plenamente com essa geração, a ponto de influenciá-las? Porque eu creio que homens tementes marcam sua geração. Eu entendo que o temor que Deus coloca no meu coração não é apenas para que eu desenvolva uma relação eficaz com Ele, mas para que, com a visão de futuro que todos nós temos, consigamos marcar positivamente essa geração. Mas o contrário disso é o seguinte: vão viver o aqui e agora. Você pode fazer uma pesquisa. O que é que você espera do futuro? Não espero nada. As pessoas querem consumir a vida através do imediatismo. Nós vivemos num tempo em que amanhã é tempo demais. Mas, graças a Deus, a igreja,
ela se abastecida pelo temor de Deus, abastecida pelo Espírito Santo, consegue ter uma visão de futuro. Por isso que todos nós estamos aqui, irmãos. Por isso que o Evangelho nos alcançou, para sermos portadores de uma mensagem no meio de um caos. Misericórdia. João Marcos, senador, antigamente tinha respeito. Sem nenhuma crítica, irmãos, e sem entrar em nenhum mérito, nós vivemos uma tremenda decadência institucional, mas nós não esperamos da instituição, esperamos do Deus que tudo pode, através do desenvolvimento da nossa relação com Ele. E talvez esse seja o problema central aqui, porque a gente não consegue, às vezes, enxergar o que será da próxima geração, o que será dos próximos 100 anos. Eu não quero desanimar o nosso presidente aqui, não, dos homens, mas os homens vão ter que se levantar numa geração completamente complexa para demonstrar em frações pequenas, gerando assim uma força e apresentando esperança à próxima geração. Talvez o tempo de Simeão, certamente foi um tempo de desilusão. O Messias haveria de chegar, mas havia alguém ali sustentando piedosamente, pacientemente, justamente a promessa da chegada do Salvador. O Salvador continua sendo a esperança da humanidade. Em segundo lugar, homens tementes a Deus dependem completamente do Espírito Santo do Senhor. Fora-lhe revelado, nos diz o versículo 26, pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Agora eu quero falar para você aqui, que entrou nessa manhã, talvez sem muitas certezas. Sem certeza daquilo que pode acontecer com a próxima geração, com a nação, com o futuro da igreja, com o futuro da união masculina. Há esperança, irmãos. E nós precisamos desfazer algumas impressões que, por vezes, nos tornam extremamente negativos. Eu não vim aqui para comunicar uma ausência de esperança. Eu vim aqui para desfazer qualquer desesperança que tome o nosso coração. E eu me lembrei, enquanto montava aqui essa reflexão, do pastor Paulo Eduardo, da PIB de São Paulo. Talvez o pastor João conheça. Pastor Paulo pregou em nossa igreja há alguns anos atrás e nos contou como que o projeto Cristolândia se iniciou. Havia uma comemoração na sua igreja, ele já deve ter contado isso em muitos lugares. Havia uma comemoração na sua igreja e ali ele recebeu uma quentinha lá de sopa, alguma coisa que eles tinham feito, e sempre as irmãs piedosas estão atentas ao estômago do pastor, não é? E ele, levando aquela sopinha para casa, passou por debaixo de um viaduto onde viu alguém lá deitado, sem esperança. E ele, já incomodado com aquela situação, sendo pastor na capital, vendo o crescente número de drogados pela cidade, num gesto de bondade, saiu do carro e entregou a sopa para a pessoa que estava ali, para aquela pessoa que estava ali naquela condição. E aí, pelo Espírito de Deus, muitas coisas passaram-se pela cabeça do pastor, que desafiou a igreja a fazer algo por aqueles que não têm
esperança. E está aí o desenvolvimento desse maravilhoso trabalho no país e no mundo. Na convenção em Foz do Iguaçu, alguns anos atrás, o presidente da Aliança Batista Mundial ali, ouvindo aquele coral da Cristolândia, chorava, impressionado. Eu vi isso. Eu creio que quando nós conseguimos temer a Deus, nós conseguimos empreender, realizar algo, e pequenos movimentos, irmãos, pequenos movimentos direcionados por Deus, podem surtir grandes efeitos. E eu creio que pela maravilhosa graça do Senhor, esta igreja tem cumprido fielmente o seu trabalho, influenciou a minha vida, tem influenciado a vida de muitas pessoas, de inúmeras gerações, e vai continuar assim, porque o temor de Deus é real nesse lugar. Eu lendo um pouquinho a respeito do nosso livro, vou dizer que é nosso, né? Coluna e Firmeza da Verdade, percebi que o ano de 1916 foi um ano de inúmeras realizações no cenário dessa igreja. Foi a inauguração da Igreja de Bom Sucesso. E dentre outras coisas importantes, foi a própria profissão de fé do pastor João Sorém. Deu a sua profissão de fé no ano de 2016? Não, gente. 1916. E uma pequena atitude deixou uma marca poderosa sobre a minha vida e sobre a vida de inúmeras pessoas que aqui estão presentes e outros que já partiram e estão com o Senhor. Que Deus nos abençoe e nos faça refletir sobre o desenvolvimento do nosso temor a Deus. Que o Senhor nos ajude a abandonar aquilo que contraria a justiça, a piedade e a esperança. Que a paz e a graça do nosso Senhor repouse sobre a igreja. Muito obrigado. Deus abençoe. Eu não disse o nome do pastor, o pastor tem nome. Cioli Friques Rodrigues, ele está acompanhado... Está no boletim. Ele está acompanhado de da sua minha mãe, do meu padrasto, Nelly, Silvio. Irmã Nelly podia ficar de pé. Irmão Silvio Monteiro, nosso amado Silvio Monteiro, estão ali, acompanhando o nosso pregador. Muito obrigado. Muito obrigado, irmão. Deus abençoe. Obrigado, professor. Irmãos, no próximo item do nosso boletim há uma palavra que é inadequada para um momento desse, homenagem. Fazer homenagem a pessoas quando você está cultuando a Deus é completamente inadequado. Então, o que nós vamos fazer é cultuar a Deus, agradecer a Deus pela vida, pelo que tem feito na vida dessas pessoas que nós vamos agora entregar a elas um reconhecimento. Eu convido o nosso presidente da Sociedade Masculina, irmão Marcelo de Jesus Cordeiro, para entregar aqui ao nosso presidente da União Masculina Batista Carioca o seu certificado. Vai entregar também ao nosso pregador, pastor Cioli Friques Rodrigues. Muito obrigado, tá, irmão? Muito obrigado, filho. Muito carinho. Obrigado. Queria convidar os nossos embaixadores para virem aqui à frente, os seus líderes também, irmão Brivaldo, irmão Ramon. Vamos ficar aqui à frente aqui. Esses meninos é a sociedade do futuro, a sociedade de homens do futuro. É a semeadura, o investimento que a igreja está fazendo agora para o futuro. Nesse momento histórico, eu queria convidar que o pastor da igreja fizesse entrega a esses meninos, que é o futuro da nossa sociedade, de um certificado para que eles lembrem deste momento. Aqui à direita está o irmão Brivaldo, que é o conselheiro, que investe seu tempo
Estes meninos estudam missões, eles são responsáveis por manter a chama missionária no coração dos homens da igreja. Irmão Brivaldo recebeu? Assim. Os embaixadores vão continuar aqui. Eu queria que os embaixadores agora olhassem aqui para a sua direita, aqui para esse homem que está aqui. Aqui está Paulo Cabral Pimentel. Aqui é raro a gente estar diante de um pioneiro, mas aqui está o homem que, quando eu era muito pequenino ainda, trouxe para o Brasil, juntamente com Alvin Hatton, a organização Embaixadores do Rei. Eu pude acompanhar Paulo Cabral, ainda muito jovem, correndo o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, falando em rádios, escrevendo e implantando os Embaixadores do Rei no Brasil. Paulo Cabral Pimentel foi o homem que ajudou a comprar e implementar o Sítio do Sossego, que hoje é o acampamento nacional dos embaixadores. Paulo Cabral foi o primeiro conselheiro de embaixadores no Brasil. Paulo Cabral fundou a primeira embaixada no Brasil. Queria convidar ao embaixador menorzinho ali. Ele vai fazer a entrega ao irmão Paulo Cabral do seu certificado. Eu queria que todos os ex-embaixadores que estão presentes fiquem de pé neste momento. Todos que foram embaixadores. Uma vez embaixador, sempre embaixador. O irmão Marcelo Cordeiro vai nos agradecer a Deus neste momento. Senhor, nosso Deus e Pai. Senhor, nosso Deus e Pai, nós louvamos e engrandecemos o Teu santo nome, ó Pai, por este momento que nós estamos vivendo, este momento que Tu nos deixaste, Senhor, participar, trouxeste-nos até aqui, Senhor. Nós pedimos, ó Pai, que a Tua mão poderosa, protetora, que o Teu Espírito, Senhor, possa cobrir a vida de cada um destes jovens que estão aqui à frente, hoje embaixadores do Rei, e para sempre o serão, ó Pai. Que a Tua mão poderosa, Senhor, possa protegê-los e guiá-los, Senhor, por toda a sua vida, que eles continuem dando testemunho, Senhor, porque esta é a nossa esperança de que a Tua palavra prosseguirá, Senhor. Porque geração a geração, Senhor, tem sido levantada, ó Pai, como até aqui nós chegamos, ó Pai. E nós sabemos que agora, que já estamos no 2º centenário, Senhor, podemos, Senhor, olhar para frente e ter a esperança de que a Tua palavra prosseguirá, porque essa é a Tua vontade, Senhor. Mas nós te pedimos, ó Pai, assim como Tu levantaste homens no passado, como tem aqui o nosso irmão diácono Paulo, dando esse testemunho, Senhor, vivo para todos nós e nos dando, Senhor, esperança, Senhor, mostrando que vale a pena, Senhor. E que nós pedimos então, Senhor, que Tu coloques essa chama, Senhor, viva em cada coração, que nós prossigamos, ó Pai, olhando para o alto, cumprindo, Senhor, a missão, ó Pai, que Tu delegastes a cada um de nós, Senhor, até aquele dia que Tu nos chamarás, ou até aquele dia que Teu Filho voltará para levar a Tua igreja, Senhor. Que esta igreja, Senhor, continue firme e constante, Senhor, pregando o Teu Evangelho, para que almas venham a se render a Jesus Cristo, Pai. Essa é a nossa oração, Senhor. Gratos, Senhor, por este centenário e por este início, ó Pai, de novo século que estamos começando, Senhor. Que a Tua palavra prossiga, firme, levando a outros ao conhecimento da verdade que só Jesus Cristo salva. Nós te agradecemos por tudo, no nome do nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito obrigado, irmãos. Podem sentar. Daqui a pouco encerraremos este culto, mas não poderíamos fechar este momento de celebração da nossa sociedade sem ouvir o nosso coral Dominus, que tem suas raízes na sociedade de homens de nossa igreja. Era o coral de nossa sociedade. Eles vão agora cantar
ainda em celebração ao centenário da Sociedade Masculina Missionária.
Encerraremos a placa comemorativa do centenário aqui no vestíbulo. Os irmãos estão convidados. Os homens que não receberam o bóton do centenário poderão recebê-lo nas portas laterais. Pastor João Soares da Fonseca. Obrigado. Irmãos, estamos chegando ao final do culto, grande culto, abençoado, em que Deus esteve presente, falou através dos cânticos, das músicas, dos hinos, das palavras, todas as palavras muito boas, bem colocadas, bem ditas palavras, né? Então nós louvamos a Deus pela vida de cada irmão que participou deste culto. E parabéns aos homens pelos 100 anos, olha só, 100 anos de idade, parece que ele tem 100 anos de idade? Parece, né? Os irmãos vão falar parece, ele vai me bater aqui. Não parece, 100 anos de idade, que esse primeiro centenário seja o primeiro realmente de uma série, até Jesus voltar, como vimos aqui nesta manhã também. Nós queremos agradecer aos visitantes que nos dão a honra da presença, então vou pedir que fiquem de pé, aqueles que nos honram com a sua presença. Por favor, de onde quer que você tenha vindo, é bem-vindo, de perto, de longe, né? Que o Senhor esteja com você, com a sua família, com a sua igreja. É bom tê-lo aqui na casa do Senhor nesta manhã. Muito bem. Eu estou vendo aqui a família no terceiro banco. É o pastor Almir Ricardo, da Primeira Igreja Batista de Assis, São Paulo. Ele teve a coragem de me levar para pregar na igreja dele no mês de março, dia 12 e 13 de março desse ano. Eu estive lá. Fui muito bem recebido pelo casal, pastor Almir e sua esposa, a irmã Sueli Pimentel Valentim Martins. Nome grande, né? E ele trouxe, a mãe dele e a sua irmã moram aqui no Rio. Então, aqui está a irmã Elisângela. Elisângela Chafim, é Chafim ou Chafim? Chafim. Martins e a mãe que se chama Dona Elizabeth Chafim, né? Que são membros da igreja, primeira igreja da freguesia em Jacarepaguá. Muito obrigado, Deus abençoe, e é bom ter aqui o pastor lá da Primeira Igreja Batista de Assis, São Paulo. Nós também queremos agradecer aos irmãos internautas a participação no culto nesta manhã. Nós temos aqui, olha, Nádia Dalsin, impossibilitada de estar presente, louva a Deus com os irmãos e também desfruto dos hinos com o Quarteto Azaf. Que bom o quarteto, né? Nemerson Gomes, de Pernambuco, Recife, ele declara: o culto foi uma bênção. O culto foi uma bênção. Que bênção, né? Que bênção o Nemerson dizer isso. De São Fidélis, Rio de Janeiro, Elvio Lins informa que, não podendo estar na igreja também, participa online com os irmãos e ficou encantado com o quarteto e declara que é gratificante saber que a boa música ainda é praticada em nosso meio. Da França, Ana Ildefonse, Jacou, Languedoc-Roussillon, ela declara: mais um domingo feliz, cultuando ao Senhor junto a todos da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. E de Valinho, São Paulo, Edgar, Esther Lemos e Adésia Carvalho informam: que privilégio podermos participar com os irmãos deste verdadeiro banquete espiritual. Fomos grandemente abençoados pelo cântico congregacional, pela música coral, pelo quarteto Azaf e pela mensagem. Os testemunhos impactaram-nos intensamente. Que bom, os internautas também participando do culto desta manhã, né? O culto pela internet é assim, irmãos, é para quem não pode, né? Como diz aqui, ó, impossibilitado de estar presente, então vai para o computador. Mas nada substitui a sua presença aqui, né? Senão o que vai acontecer? Daqui a pouco nós vamos ter todos os bancos vazios e todo mundo lá do outro lado do computador. E como é que uma igreja se mantém vazia? Não tem como, né? Aí vai ter que cortar o ministério da internet, tá vendo? Então não vamos deixar isso acontecer. Viagem missionária, fala nisso? Quem vai viajar, boa viagem. Viagem missionária de 29 a 31 de julho, em Brauninhas de Ipatinga, né? É lá perto do pastor Cioli. Brauninhas de Ipatinga. Inscrições no espaço DEPIS. Também, irmãos, hoje à tarde, 17 horas, União Feminina Missionária, reunida no Salão FF Sorém, tá bom? Não esqueçam as mulheres que hoje à tarde tem o programa das irmãs. E aqui o Música de Primeira, dia 7 de julho, tá chegando? 7 de julho, é quinta-feira, 19h30, 7h30 da noite. Música de Primeira, Duo Adur.
soprano, Andréia Adur, e Fábio Adur no violão, dia 7 de julho de 2016. Irmãos, vamos orar encerrando o culto e também vamos orar agradecendo as bênçãos que o Senhor nos tem dado. Por exemplo, a irmã Denaci. Irmã Denaci, ela é membro da nossa igreja e ela está retornando depois de uma cirurgia. Então nós vamos orar agora agradecendo a cirurgia. Irmã Denaci, a senhora está aqui? Está aqui, vem cá, fica perto de mim aqui. Irmã Denaci vai estar agradecendo a Deus. Você tem uma bênção para agradecer? Emprego ou uma bênção, um casamento, né? Uma namorada que conseguiu? Estou olhando para os jovens aqui, eles estão todos felizes, né? Uma bênção, uma namorada. Pastor Almir Ricardo, o irmão pode vir aqui nesse momento orar a Deus, agradecendo o culto que estamos encerrando. Vamos ficar de pé, vamos louvar a Deus. Depois da oração, evidentemente, os irmãos vão assentar, porque nós teremos um recessional, que hoje não será feito pelo órgão, mas pelo grupo Coral Dominus. Vamos orar. Agradecemos, Pai bendito, por este banquete espiritual que tivemos nesta manhã, Pai amado, também pelo aniversário dos homens batistas desta igreja, que o Senhor continue abençoando, levantando líderes, o Senhor continue abençoando também essa garotada, Pai, esses que estão chegando, que o Senhor use essa juventude para que eles possam fazer a parte deles e possam, Pai bendito, seguir adiante pregando o Evangelho também, ó Pai. No nome de Jesus, agradecemos pela cirurgia da irmã Denaci, que ela está conosco aqui hoje, que o Senhor continue abençoando a tua serva, também abençoando aqueles, Pai bendito, que estão enfermos aqui membros desta igreja, e outros, Pai bendito, com outras circunstâncias difíceis, que o Senhor esteja visitando aqueles que não podem estar presentes, mas que estão ouvindo pela internet. Abençoa também, Pai bendito, grandemente, e que o Senhor continue usando esta igreja, o pastor da igreja, toda a sua equipe, para que ela continue pregando e tendo, Senhor Deus, cultos que alcance, como tem alcançado lá em Assis e região, através da BBN, a mensagem alcançado muitos lares, ó Pai. Abençoa, Pai bendito, sustenta, Senhor Deus, este ministério, no nome de Jesus, amém e amém. Queira sentar-se.